Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, como de costume, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, bom dia, como vocês estão? Chegamos então a mais um dia, chegamos aqui então na nossa live número 33, hoje dia 3 de outubro, exatamente 6 horas da manhã. Então chegamos ao nosso 33º dia seguido aqui no Instagram com a nossa série de lives, né? Hoje damos sequência então a uma live que é parte de uma série que a gente está discorrendo aqui referente a um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Estamos desde o dia 25, 26 de setembro nessa série, estamos chegando agora na reta final. E hoje falaremos do hábito número 5, né, que é o hábito que é voltado ali para a parte da construção da interdependência, né, um hábito que também dá base para a construção das nossas relações interpessoais, né? Então, como de costume, vou passar aqui rapidinho o início ali do que a gente fez até aqui. E para quem está assistindo pela primeira vez, eu recomendo fortemente que retornem ali nas lives. Eu não sei exatamente se é 25 ou 26 para frente ali, depois a gente falhou 2 no final de semana onde a gente falou de outros temas, mas ali você vai, através do próprio título, da própria legenda, já vai conseguir perceber o que era o que fazia parte dessa série e o que não fazia parte dessa série, né? Então, os 3 primeiros hábitos, eles correspondem aos hábitos que você sai da dependência para a independência, né? Então são hábitos mais individuais, hábitos que você constrói no caminho de você com você mesmo. E os 3 hábitos seguintes, que é o hábito 4, 5 e 6, aí são hábitos realmente voltados para as nossas relações, né? As relações interpessoais. Então, primeiro hábito, a gente viu o hábito seja proativo, né? Que é o momento em que você entende que você cria a realidade a partir das suas escolhas o tempo inteiro, escolha daquilo que você vai pensar, daquilo que você vai falar, escolha da sua forma de agir. Depois tivemos o hábito número 2, que é o hábito comece com o objetivo em mente, né? Da importância de sabermos aquilo que a gente quer para agirmos com efetividade. Então, primeiro eu sei que sou o criador da minha realidade. Sabendo disso, eu crio essa realidade através daquilo que eu desejo, através daquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que eu quero construir. E, por fim, o hábito número 3 é primeiro mais importante, é depois que você cria essa realidade, que você coloca ali no papel realmente aquilo que você quer, é o momento que você vai agir no mundo baseado nisso, né? Baseado baseado no seu objetivo, né? E aí fica mais fácil tu constituir tuas ações com um norte, né? Um norte de onde você quer chegar. Feito isso, aí sim você está preparado para sair da independência para a interdependência, que é quando você começa a se relacionar, né? O Covey falava muito disso. O Covey é o autor do livro, que é o Stephen Covey, autor desse livro. Ele falava muito disso, né? Só existe uma relação interdependente quando se trata de 2 pessoas independentes, né? Independente emocionalmente, e assim pode ter uma relação interpessoal que realmente é efetiva, porque aí são 2 pessoas que estão olhando para cima, né? 2 pessoas que estão buscando objetivos em comum, 2 pessoas que não estão ali perdendo tempo com picuinhas, né? Com desgaste, com conversas e com situações que não vão chegar a lugar nenhum, né? Então, por isso é importante esses 3 primeiros hábitos estarem bem fixados na nossa cabeça para que depois a gente parta para os outros. Na última live, que foi a live de ontem, a gente falou sobre o hábito número 4, que é o hábito do pense ganha-ganha, né? Que aí já é o momento onde você entra nas suas relações entendendo que para uma relação ser efetiva e saudável é necessário que as 2 pessoas ganhem, né? É necessário que não exista mais aquela coisa do olha, eu vou ficar aqui abrindo mão, mas porque depois eu quero te cobrar por aquilo que eu fiz, né? Esse pense ganha-ganha é um momento onde você consegue se alegrar em estar também contribuindo com a vida do outro, né? E da mesma forma, o outro que está do outro lado também se alegra ao estar contribuindo com a nossa vida, né? 2 pessoas independentes emocionalmente, elas conseguem construir um relacionamento assim, elas olham para um relacionamento sabendo que ambos precisam ganhar, tá?
Então, dito isso, a gente está então pronto para ir para o hábito número 5, que é o hábito da live de hoje, né? Estamos chegando aí no final. Hoje é um hábito que eu considero um pouco mais simples, digamos assim, mas ele tem uma ligação muito direta com aquele hábito de ontem, que é o pense, ganha, ganha. Vocês vão ver o tempo inteiro que tudo isso ocorre como se fosse uma sequência lógica, né? Existe uma lógica para que um hábito venha depois do outro, né? Que se fosse colocado antes, talvez não faria tanto sentido. Foi assim na primeira parte, né? Que é os hábitos da independência, né? Primeiro precisa vir uma coisa para depois vir outra, né? Primeiro eu preciso saber que eu crio a minha realidade para depois eu criar essa realidade, para depois eu executar ela no papel. Aqui também não é diferente. Primeiro eu preciso ter esse molde desse pensamento ganha-ganha para que depois eu venha para o hábito número 5. E o que diz o hábito número 5? O hábito número 5 ele diz o seguinte: procure primeiro compreender para depois ser compreendido, né? Vou repetir aqui para ficar mais fixado. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido, né? Então, ou seja, primeiro, para que a gente possa ter um tipo de relação efetiva, a gente precisa ter isso em mente, né? Todas as vezes que a gente está numa conversa, né? Toda vez que a gente se coloca numa conversa, num diálogo, né? com alguém, o que é natural fazer? É natural a gente ter um tipo de comunicação onde o Covey fala que a gente escuta não para compreender, a gente está escutando já com a nossa fala preparada, né? A gente escuta com a intenção de responder. A gente escuta com a intenção de interagir. E isso é o que o Covey fala que acaba atrapalhando, ele acaba tirando aquela comunicação que é a empática, né? Uma comunicação com empatia. Muito se ouve falar por aí, né, hoje em dia sobre empatia, mas eu percebo que pouco se pratica de verdade o que é empatia, né? Aquela coisa, olha, eu vou me colocar no lugar do outro, né? Empatia é se colocar no lugar do outro. Se a gente para com essa frase exatamente aí nesse ponto, a gente ainda não entendeu o que é empatia. Empatia vai além de se colocar no lugar do outro, né? Empatia é quando tu consegue se colocar no lugar do outro utilizando as lentes, os óculos, no sentido metafórico falando, para olhar o mundo da forma que a outra pessoa vê. Senão fica muito fácil eu julgar, eu querer diagnosticar, né? Ficar receitando, dando uma receita para a pessoa sem fazer diagnóstico, né? Porque é o momento em que eu sento na cadeira da pessoa e aí eu não estou olhando, né? Eu estou ainda usando o meu óculos, né? As lentes com a qual eu vejo o mundo, né? E aí eu acabo não conseguindo ter essa verdadeira empatia. A verdadeira empatia ela só existe quando eu consigo utilizar o óculos da outra pessoa, né? Quando eu falo de óculos, eu estou fazendo uma analogia, óbvio, né? Eu estou olhando o mundo da forma que aquela pessoa vê também, né? E aí eu saio desse tipo de comunicação, que é uma comunicação onde eu escuto já preparado para interagir, preparado para responder. Só que eu acabo me preparando para responder, falar, escrever alguma coisa, voltado para o meu mundo, né? Para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu vivi. E muitas vezes aquilo ali não funciona na vida da outra pessoa, né? Eu já fico escutando e ao mesmo tempo filtrando tudo através dos meus paradigmas. Lá no começo, na primeira live, a gente falava sobre isso, né? Como que se constrói essa ética do caráter, né? Primeiro, para que eu possa mudar os meus resultados, para que eu possa mudar meus resultados, eu preciso mudar minhas ações. Só que para mudar as minhas ações, eu preciso mudar a forma com que eu vejo as coisas, né? E aí, para que eu possa mudar a forma com que eu vejo as coisas, eu preciso ter um paradigma voltado para o caráter, para a construção de um caráter. Somente quando eu volto lá na raiz da coisa, lá na primeira, lá na gênese da coisa, é que eu consigo ir lá no final e mudar os meus resultados, né? Então,
toda a primeira base, todos os 3 primeiros hábitos, eles são voltados para essa construção, né? Para a construção de um caráter, para uma construção de uma força interior. Né? E aí, para isso, eu preciso mudar esses princípios, né? Esses paradigmas. A forma com que eu vejo o mundo é que vai fazer com que eu mude a minha forma de agir e de me colocar no mundo. Então, esse tipo de paradigma, ele é quebrado também na nossa comunicação, porque existe já um paradigma na nossa comunicação que é filtrar tudo através das nossas experiências. Quando eu faço isso, eu não estou conseguindo me relacionar efetivamente com outra pessoa, porque aí eu fico ali criticando, eu fico ali julgando e eu não estou compreendendo de fato. Por isso que esse hábito ele se chama procure primeiro compreender para depois ser compreendido. A gente fica fácil de fazer uma analogia aqui que fica muito simples assim da gente entender, né? Imagina que você vai lá no oculista e aí você chega lá e senta na cadeira e aí você fala que está com um problema de visão, né? E aí antes mesmo do médico te fazer perguntas, ele pega e te entrega um óculos. Olha só, eu vou te dar aqui esse óculos aqui ele é um óculos excelente. Eu uso e ele me ajuda a enxergar melhor. Então tu vai sair daqui com esse óculos, tá aqui a receita, tu vai lá, compra esse óculos e a partir de agora tu vai passar a enxergar o mundo de uma forma melhor. Vai funcionar? É óbvio que não, porque não foi feito nenhum diagnóstico. O oculista ele não procurou compreender primeiro para depois ser compreendido, ele simplesmente te enxergou um óculos. Aí tu foi lá, colocou aquele óculos e aí tu começa a enxergar de uma forma mais embaçada ainda. Por quê? Porque aquele ali é o óculos de uma outra pessoa, não é o óculos que é específico para o teu caso. Isso é a falta de uma compreensão, ou seja, é uma receita sem diagnóstico, né? Então, compreender primeiro para depois ser compreendido passa por fazermos primeiro um diagnóstico fiel, um diagnóstico verdadeiro de uma situação, para que depois tu possa ter condições de receitar alguma coisa, né? Numa conversa é assim, num diálogo é assim, num relacionamento é assim, ou pelo menos deveria ser assim, né? Primeiro eu compreendo, primeiro eu escuto aquela pessoa de uma forma genuína. Para isso, o Covey traz um princípio, né, da escuta empática, que ele fala que precisa de 2 elementos, né? Quais são esses 2 elementos? Precisa primeiro ter uma escuta muito bem ativa, né? É muito comum hoje em dia a gente vê por aí, né? 2 pessoas conversando, aí uma tá ali ao mesmo tempo mandando WhatsApp e fala, é que eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que não, cara. Desculpa, se uma pessoa está conversando contigo sobre um assunto sério, sobre um assunto que precisa ser resolvido, um assunto que é importante aquela pessoa, e a pessoa fica ali mexendo no celular, fazendo outras coisas, é preferível que tu diga para ela, olha só, vamos conversar num outro momento, então, há um momento que tu possa realmente me escutar, um momento que tu possa me ouvir. Imagina tu sentar numa sala de terapia com o teu terapeuta lá, com o teu psicólogo, tu tá conversando com ele ao mesmo tempo mandando WhatsApp para as outras pessoas. É óbvio que tu vai querer trocar de profissional, porque aquela pessoa ali não tá realmente querendo te escutar. Não que as outras relações, os teus amigos, eles vão fazer uma terapia contigo, mas o mínimo que tu se espera de uma relação saudável é que um escute ao outro. Da mesma forma, quando é o momento em que a pessoa vai falar contigo, é o momento em que tu precisa se concentrar naquilo ali. Então, um desses princípios dessa escuta empática é realmente a concentração. A concentração em procurar compreender a outra pessoa. Tá? Então precisa ter esse princípio da escuta e esse princípio da concentração. Precisa também trazer esse elemento, né, que é não sair receitando antes de diagnosticar, né? Então essa é uma dos maiores problemas, né? Eu saio querendo dar uma solução para a pessoa com base no meu mundo, né? Por isso que às vezes existe toda essa confusão, né, numa relação, porque eu quero que a outra pessoa compre a minha receita, aquela receita que funcionou para mim, quando na verdade a pessoa teve outras experiências, ela teve outras vivências, ela teve outra criação e ela ainda não está preparada para usar os mesmos óculos que eu, ou talvez nunca vai estar. Então nesse momento é preciso que eu entenda realmente qual é o melhor óculos para aquela pessoa, para que a gente possa chegar num acordo em comum, ou para que eu simplesmente possa ajudar aquela pessoa de forma genuína sem estar se preocupando comigo. Então, por que procure primeiro compreender para depois ser compreendido?
Porque é somente quando eu compreendo de fato, quando eu escuto, quando eu entendo, é que eu posso me colocar numa posição de agora eu vou ser compreendido, que agora eu te entendi. Então agora, com base no que eu entendi de você, eu posso trazer uma forma de pensar para que tu possa chegar numa melhor solução. E também muitas vezes quando eu quero falar sobre algo que é da minha demanda para ser compreendido, eu aumento muito mais as minhas chances de me relacionar bem com as pessoas quando eu também consigo ajudá-las, quando eu consigo olhar e compreender as demandas delas e contribuir com aquilo ali. Lembra que teve uma das lives, acho que talvez antes da gente entrar no hábito número 4, que foi a primeira, né, das relações interpessoais, que é a questão da conta bancária emocional, né? É muito melhor eu ficar fazendo depósitos nessa conta bancária emocional. Quanto mais depósito eu faço, quanto mais eu contribuo, quanto mais eu agrego, mais eu tenho condições também de receber algum tipo de crescimento na vida, né? Aquela coisa que caminha junto. Minha contribuição ela está equivalente ao meu crescimento, né? Se eu sou um profissional que contribui, eu aumento as minhas chances de crescer. Se eu sou uma pessoa que está num relacionamento contribuindo, eu aumento as minhas chances de crescer também naquele relacionamento. Então esse foco é preciso estar em pauta quando a gente fala de procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Não é algo do tipo assim, olha, eu estou aqui agora fazendo uma coisa que eu vou ter um retorno depois. Não, isso é egoísmo, isso é olhar só para o próprio umbigo. É realmente querer fazer essa relação sinérgica, né, entre o dar e receber, ao mesmo tempo em que eu consigo entregar com desprendimento, no momento em que eu recebo, eu também recebo com alegria. Esse é o jogo do procure primeiro compreender para depois ser compreendido, tá? Então, seguindo nessa linha, o que mais que o Covey traz? Ele fala sobre a questão de reunir fatos, né? Então, para depois, para que eu possa entender a situação, né? Essa coisa de ver o mundo como o outro vê. E aí ele fala de uma estrutura, que eu acho que agora que a gente já fez todas as analogias, que a gente já entrou nessa parte mais filosófica do assunto, a gente, como de costume nas nossas lives, traz para uma parte mais técnica, né? Que aí é a parte aplicável. Como eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Lembra, às vezes muito melhor do que eu saber como eu vou fazer, principalmente quando se trata de assuntos pessoais, de desenvolvimento humano, mais do que saber como fazer, primeiro eu preciso ter o foco em saber o que é. Né? Então, ganho de consciência é isso, o foco está no saber. No momento que eu sei uma coisa, que aquilo ali faz sentido, pronto, é só viver isso, é só não esquecer, é só fazer com que a minha memória esteja sempre muito bem ativa para lembrar daquele bem. Né? Então fica às vezes aquele feitiço, eu quero os 5 passos para poder aplicar isso na minha vida. Meu filho, é simples, é só tu não deixar isso fugir da tua memória. Se tu já tem uma mudança de olhar, se tu já está olhando para alguns princípios, tudo que a gente está falando ao longo dessas lives são princípios, são coisas que tu olha e tu diz, poxa cara, isso aqui faz sentido na minha vida, isso aqui vale para tudo. Perfeito, então agora que tu sabe, não deixa a tua memória escapar, não deixa isso esquecer, faz com que isso esteja sempre presente na tua cabeça, que aí é uma forma de tu ir aplicando isso no teu dia a dia, aplicando como? Vivendo esse princípio, vivendo com isso como se fosse o teu novo paradigma. Então não é que nem tu buscar uma formação técnica, agora eu vou aprender a ser pintor. Perfeito, tu vai ter que pintar vários quadros, várias telas para se tornar um pintor. Aqui não, aqui é só o saber. O saber é mais importante do que o fazer, porque o fazer ele vai ser uma consequência daquilo que tu sabe. Se tu sabe que isso é bom, se tu sabe que é melhor se relacionar, tu aumenta as tuas chances de se relacionar melhor com as pessoas. Quando tu tem esse hábito do pense, ganha-ganha, quando tu tem esse hábito do primeiro compreenda para depois ser compreendido, pronto, é só viver isso, tá? Mas igual eu vou trazer uma estrutura técnica com, acho que um exemplo que fica muito claro para a gente poder conciliar isso no nosso dia a dia. Qual é essa estrutura que o Covey fala? Ele fala o seguinte: você precisa focar em 2 coisas quando quer ajudar o outro e quando quer ser compreendido. 2 coisas. Primeiro, você precisa reestruturar o conteúdo. Quando você vê que uma pessoa está perdida naquilo ali, ela está baseada numa crença muito profunda e ela não está olhando para a realidade, ela está com aquilo ali totalmente distorcido, ela quer colocar as coisas goela abaixo, ela quer com que as coisas sejam resolvidas e não está olhando para a realidade como ela é. Você precisa de 2 coisas. Primeiro,
reestruturar o conteúdo, tá? Eu já vou explicar o que é isso. E segundo, refletir o sentimento, tá? Foca nessas duas coisas aqui que são importantes. Primeiro, reestruturar o conteúdo e segundo, refletir o sentimento. O que isso quer dizer? Quando eu falo de reestruturar o conteúdo, eu estou falando que é sobre o que a pessoa diz. Conteúdo está ligado àquilo que eu digo, àquilo que eu falo. Procura aí uns vídeos atrás, aí eu falo sobre a estrutura subjetiva, né? Existe o fato, existe a minha narrativa, aquilo que eu narro sobre o fato, e existe a estrutura subjetiva, que é como eu estou lidando com aquilo ali dentro do meu sistema interno, tá? Quando eu falo do conteúdo, eu estou falando daquilo que está sendo narrado. Qual é o jogo de palavras que aquela pessoa está comunicando, né? Nós somos seres linguísticos, né? Tudo aquilo que a gente está falando reflete, de certo modo, aquilo que a gente acredita. Então, primeiro, reestruturar o conteúdo e segundo, refletir o sentimento. O que é refletir o sentimento? Se o conteúdo é aquilo que eu digo, o sentimento é aquilo que eu sinto. Tudo isso está muito ligado dentro da comunicação. Quando uma pessoa está se expressando, quando a gente quer compreender ela de fato, a gente precisa entender o que ela diz, que é o conteúdo, e entender o que ela sente, que é o que ela está sentindo, né? Então, vou pegar um exemplo aqui muito simples, muito banal, para ficar muito fácil da gente compreender. Imagina que você é um pai, e aí você levou o seu filho para a escola, tá? E aí o seu filho está lá nos primeiros dias da escolinha dele, ali aprendendo, saindo para o mundo, lidando com as pessoas, e aí um belo dia, por sei lá por que cargas d'água, o seu filho chega em casa e ele não quer mais ir para a escola. Ele não quer mais ir para a escola. Ele diz, não quero mais ir, eu não aguento mais aquele lugar. E aí tu pergunta para ele, né, ou pelo menos deveria ser assim, né? Primeiro, compreenda para ser compreendido, então já parte do princípio, eu vou perguntar, eu vou primeiro diagnosticar, eu vou entender o que o meu filho está passando, para depois eu poder entregar uma receita para ele, né? Primeiro eu quero entender o que ele tá passando. E aí, mas por que é, meu filho? O que é que está te impedindo? O que é que está fazendo com que tu não queira mais ir na escola? E aí o teu filho larga a seguinte frase: pai, é que é o seguinte, a escola é uma coisa de idiota. Vamos supor que ele fala essa frase aqui: a escola é coisa de idiota. Essa é a frase central que faz com que o seu filho não queira ir na escola. Como que eu passo a ajudar ele com base nessa estrutura que eu trouxe antes, né? Primeiro eu falei reestruturar o conteúdo, né? Aquilo que ele diz, e depois refletir o sentimento, que é aquilo que ele sente. Nesse momento eu preciso olhar para essa frase e entender qual é o conteúdo que a gente está falando ali. O conteúdo é a escola, né? Ali a gente está falando sobre o meu filho querer voltar a ir para a escola, né? Então o conteúdo que ele tem sobre a escola, né? Quando ele fala ali, eu preciso reestruturar esse conteúdo, né? Ele está falando ali, dizendo que escola é coisa de idiota. Isso não é uma verdade, senão todo mundo que vai na escola acharia que escola é coisa de idiota. Então eu preciso olhar onde é que está a primeira distorção. O meu filho está com algo distorcido aqui. Ele está dizendo que a escola é coisa de idiota. Essa é a primeira coisa que eu vou precisar arrumar. E segundo, eu vou olhar para o sentimento. Provavelmente ali o meu filho está com um sentimento de frustração. Ele foi obrigado a ir para a escolinha, ele foi para a escolinha, chegou lá e ele se frustrou. Ele teve um sentimento ruim relacionado àquela experiência. Então essas duas coisas eu preciso conseguir trazer para a comunicação de uma forma muito clara para que eu mude a forma como meu filho está vendo a escolinha e a forma como ele me sente, como ele se sente em estar na escolinha. Volto a dizer, não é fazer todas as vontades e criar um filho mimado. Aqui a gente está só usando um exemplo de pai e filho, do qual a gente pode colocar para todo tipo de comunicação. Mas a forma mais efetiva de fazer com que o meu filho passe a gostar da escola não é fazendo goela abaixo, dizendo assim, olha, tu vai estudar, pronto, e acabou, senão tu vai ser um vagabundo, senão tu não vai crescer na vida. Tá bom, teu filho vai ir, né? Porque ele tem que te obedecer. Mas ele está indo por medo, ele não está indo por consciência, né? E aí tem um grande perigo. Naquela hora vai funcionar, talvez até tu tenha sorte e ele mude o olhar por si só lá e passe a gostar da escola, né? Mas naquele momento tu fez com que ele fosse ali por medo, tá?
E aí talvez lá na fase adulta dele, lá ele vai ter algumas consequências relacionadas a isso, por estar fazendo as coisas por medo de ser punido e não por consciência. Ora, o que uma comunicação efetiva faz? Ela faz com que ele passe a encontrar formas que vai fazer com que o meu filho passe a enxergar a escola de outro modo. Faça com que ele compreenda assim, poxa, isso é uma crença totalmente distorcida da realidade. O que é que faz com que tu veja a escola como idiota? Será que todo mundo que vai na escola vê a escola como idiota? Qual é o lado bom que tem de ir para a escola? O que ele vai ganhar na vida dele? Como que ele vai crescer podendo ir para a escola? E aí, com isso, eu começo a mudar isso que ele está dizendo e aí eu começo a mudar o que ele está sentindo. Eu começo a fazer uma ligação de ir na escola com bons sentimentos para fazer com que isso que ele sente, que é um sentimento de frustração, vá mudando também. E no nosso dia a dia também pode ser assim, nas nossas relações também pode ser assim, desde que a gente primeiro procure compreender para depois querer ser compreendido, né? Da mesma forma, também tem uma live aí que eu falo sobre a comunicação efetiva, eu não lembro exatamente qual que é, mas é também quando a gente vai expressar também, né, aquilo que os nossos desafios, né, aquilo que a gente deseja de uma outra pessoa. Precisa também estar focado naquilo que eu estou percebendo e naquilo que eu estou sentindo, né? Então, dessa forma a gente consegue ter uma comunicação clara, dessa forma a gente consegue se ajudar. Mas se eu quero ser compreendido, primeiro eu preciso me interessar em compreender. Dito de outro modo, para a gente fechar como chave de ouro, tá? Agora vem a grande pílula mágica, por assim dizer, né? Eu não gosto desse tipo de fala, óbvio que eu estou sendo irônico, mas eu acho que é a cereja do bolo para a gente fechar aqui. Tem um monte de gente por aí e fica fácil, quando a gente fala disso, a gente percebe, realmente, putz, o Joãozinho é assim, a Mariazinha é assim. A gente percebe no dia a dia um monte de gente querendo ser interessante. Um monte de gente por aí, a gente vê e muitas vezes nós também não percebemos isso, estamos fazendo isso, a gente tem um desejo de querer ser interessante. O nosso foco está em querer ser alguém interessante. Eu faço aquele curso porque eu quero ser mais interessante. Eu me posiciono de uma certa forma porque eu quero ser interessante. E a gente esquece de algo que vem na frente, que é: se você quer ser alguém mais interessante, primeiro seja alguém interessado. Se tu quer te tornar uma pessoa interessante, seja alguém interessado. É só assim que você vai se tornar uma pessoa de fato interessante, quando você se interessa por algo. Ora, como que eu construo, de repente, uma competência, né? De uma competência que vai fazer com que eu seja realmente uma pessoa mais interessante? Somente se eu pegar e me dedicar àquilo ali, eu ser interessado naquilo ali. O fato de eu ser interessado durante horas e horas e horas faz com que eu me torne uma pessoa interessante acerca daquele assunto. Nos nossos relacionamentos não é diferente também. Se eu quero ser uma pessoa interessante para o outro, eu preciso ser uma pessoa interessado pelo outro. E é isso que não está sendo visto muitas vezes. Eu quero a consequência, aquela velha coisa, né? Eu quero tanto o resultado disso, mas eu não estou focando na causa. O que causa essa consequência? O foco precisa estar na causa. Eu não vou me cansar de repetir isso várias vezes. Se eu quero um tipo de consequência, eu preciso focar na causa. Se eu quero ser uma pessoa interessante, essa é a consequência, eu preciso focar na causa, que é ser alguém interessado, tá bom? E dessa forma, a gente vai encerrando então a nossa live número 33, o hábito número 5. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido, tá? Amanhã, quarta-feira, a gente vai para o hábito número 6, que é Crie Sinergia. Vai ser uma aula bem curtinha, talvez eu já emende com o próximo, com o final do tema, vai ser o hábito 6, talvez eu já entre no hábito 7, porque esse hábito 6 ele é muito simples, ele está muito ligado a esses dois anteriores,
E essa foi mais uma live da série Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu faço um pedido, compartilhe essa live com outras pessoas para contribuir. Lembra, né? Seja alguém interessante, interessado para ser interessante. E interessado às vezes também significa compartilhar conhecimentos, coisas úteis com outras pessoas. Já pratica aí mandando essa live para outras pessoas e convidando elas para estarem aqui na manhã também para a nossa próxima live. Essa foi a nossa live número 33. Obrigado pela presença, DJ Veri Prof, Beth, Janaína, Seu Jorge, muito obrigado pela presença de todos. Uma ótima terça-feira a todos e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.